Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses vídeos nossos aí de Física 1. Nesse vídeo eu vou falar só sobre polias. É um vídeo bem básico, com coisas aí que normalmente a gente vê lá no ensino médio, na verdade. Só que eu quis falar isso aqui que muita gente confunde ou principalmente muita gente decora uma formuleta e eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho nessas questões de polias e roldanas. Nesse ponto da disciplina onde a gente está estudando polias ideais, onde a gente despreza a massa dessas polias, tá certo? Mas eu sou o Léo, então vamos continuar. E a pedidos, eu vou começar fazendo aqui a nossa já tradicional revisão. A gente começou falando aqui de noções de cálculo e de vetores, e eu acho que eu já falei em alguns vídeos com vocês que decomposição de vetores é um negócio muito importante. Então eu estou deixando aqui dois exemplos, onde aqui eu já decompus os vetores, e aí J aqui, I é na direção X positivo, J na direção Y positivo, e por favor treinem essas decomposições de vetores. Isso é muito importante, isso não é pouco importante, isso é muito, muito importante. Então peço aí para vocês treinarem essas decomposições de vetores, que isso vai ser muito importante para vocês. Eu acho que eu já falei isso. Então, se não for por vocês, façam isso por mim. Então tentem aí estudar a decomposição de vetores. Então a nossa pequena revisão aqui, né, o início dessa revisão nossa, a gente começou falando de cálculo de vetores. Eu acho que eu já falei até nesse vídeo com vocês que decomposição de vetores é muito importante. A gente falou de tempo e posição, a gente definiu velocidade, aceleração. Velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente viu alguns casos onde a aceleração é constante, onde aqui, para esses casos em que a aceleração é constante, a gente já tem as equações de movimento para o nosso objeto. Um exemplo disso é, por exemplo, o movimento de projéteis. A gente viu o caso de movimento circular uniforme, onde o módulo da aceleração é constante, porém o vetor da aceleração ele não é constante, e a gente viu o movimento relativo, isso aqui tudo no estudo de cinemática. Cinemática a gente estava estudando o movimento por si e a gente não dava a causa desse movimento. Depois a gente começou a falar de dinâmica, né, das leis de Newton, então a gente teve que definir massa, a gente falou um pouquinho sobre forças, é um vídeo que eu gosto muito, quando a gente fala de força da natureza. A gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ela vai nos contar aí sobre os sistemas de referencial e inercial, que eles são muito importantes para a gente. A gente falou da segunda lei de Newton, que ela me fala o quê? Que a força resultante, que é somatório de forças aqui, isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Então, essa soma de forças aqui já nos mostra por que decomposição de vetores é importante, porque somar forças é muito mais tranquilo se a gente souber de fato decomposição de vetores. Então tentem dar uma pensada nisso aqui. E para a gente somar as forças, a gente tem que saber trabalhar as leis de força. Lei de força a gente tem que saber qual que é uma equação, quais são as propriedades de cada força que a gente está querendo trabalhar, tá certo? Então a gente estudou aí algumas forças especiais, no caso aqui a força peso, normal, tração, força centrípeta, força de atrito, força de arrasto. E a gente falou também da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que daqui a pouquinho ela vai entrar com força, fazendo um trocadilho ruim aqui, quando a gente for estudar sistema de partículas e conservação do momento linear. Mas a lei de ação e reação também a gente estudou bastante. E aqui tem aqui um diagrama de blocos aqui, né, das leis de Newton. Se a gente souber a posição e a velocidade inicial, se a gente souber todas as forças que atuam num corpo, então a gente sabe a força resultante. Em princípio, a gente sabe utilizar a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração. Sabendo a aceleração, em princípio, a gente sabe velocidade. Sabendo a velocidade, a gente sabe a posição. E assim nós temos o movimento da partícula, ou seja, a posição e a velocidade em função do tempo. E eu agora quero falar de polia. Então, vou lembrar aqui um pouquinho de força de tração e de tensão em cordas. Tração ou tensão, isso aqui são sinônimos para a gente em física. Muita gente chama de tração, eu vou começar a chamar de tração aqui também. Então, força de tração em cordas, a gente está, para esse tipo de corda que a gente está trabalhando aqui, que ela é inextensível, ela não tem propriedade elástica, a gente despreza a massa dela também, então a força ela vai estar sempre ocorrendo ao longo da corda e saindo dos objetos. Então nesse aqui beleza, nesse aqui beleza, mas e nesses dois camaradas aqui? Então aqui eu tenho duas roldanas, ou polias, certo? Polia e roldana também é a mesma coisa. Aqui eu tenho aqui uma polia, uma roldana, aqui eu também tenho uma roldana, um disco, né, que vai direcionar essa corda aqui. Então, como é que vai funcionar isso? Pra gente, até então nessa disciplina, só quando a gente for trabalhar rotações e rolamento, que a gente vai introduzir uma massa para esse objeto que está rodando aqui, tá certo? Essa roldana, essa polia, ela vai rodar aqui. Só que a gente vai desprezar esse movimento de rotação dela por enquanto. Mas esse movimento, vocês estão vendo que tem uma corda aqui que ela está passando nesse disco e está vindo para cá, tá certo? Para a gente, nessa disciplina, nesse ponto dessa disciplina, toda corda que a gente tiver, ao longo dessa corda toda aqui, a força vai ser igual ao longo dessa corda toda aqui,
tá certo? Então todas as forças que estão atuando nessa corda aqui, elas têm o mesmo módulo, ela pode até estar apontando aqui em cada parte aqui em sentido diferente para a gente estudar o movimento desses corpos, só que para cada corda separada a força vai ter o mesmo módulo. Essa que é a ideia do que a gente vai estudar aqui agora. Por quê? Porque a roldana para a gente, ou a polia, ela não tem massa, a gente está desprezando, a gente está utilizando aqui uma polia fixa, ou uma polia ideal, desculpa, fixa não, uma polia ideal. Então essa que é a propriedade de polias para a gente. Qual vai ser a propriedade de polias para a gente, polias ideais ou roldanas ideais? Ela vai retransmitir para onde que essa força está apontando, ela vai redirecionar essa força. Nesse caso aqui, por exemplo, da letra a força nessa corda aqui está ao longo tá nessa direção somente, certo? Só que nesse camarada aqui, ó, eu tenho uma força para cá, uma força para cá. E nesse outro aqui, ó, ainda é mais drástico, porque eu tenho uma força aqui na vertical e uma força nessa diagonal aqui. Então a polia aqui para a gente, ela vai estar transmitindo a força ao longo da corda, porque ela tem uma corda colocada nela, e ela só vai redirecionar essa força, certo? E ao longo dessa corda toda, a força tem o mesmo módulo. Então essa aqui vai ser a ideia de uma polia. Aí você vira e fala assim, para que eu vou estudar polia, né? Eu vou estudar polia só porque eu quero estudar esses probleminhas de física? Também, né? Esse para que a gente já estudou num vídeo lá atrás. Só que eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês aqui. Um exemplo, por exemplo, um guindaste. Aqui está um guindaste aqui de brinquedo, um gifzinho, mas vocês estão vendo que o guindaste ele tem aqui ele tem uma corda, não precisa ser uma corda, pode ser um cabo de aço, que ele tem um cabo de aço que ele vai estar passando ali por algumas polias para ele tentar fazer a força para levantar ali o objeto que ele está querendo deslocar. A gente tem aqui o guindaste, que é uma aplicação já bem específica e bem importante de polias, né, de roldanas. Aqui uma outra aplicação que muita gente aí faz academia ou faz durante a quarentena aí, a gente parou, né, porque é mais científico, né, a gente parar um pouquinho com a academia, fazer uma coisa em casa, do que a gente tentar propagar essa doença aí, mas só que enfim, agora já está voltando também, mas aqui tem um GIF sobre uma pessoa aqui numa academia de ginástica, fazendo algum exercício com o aparelho. As pessoas estão fazendo um exercício com o aparelho ali, vocês estão vendo que essa corda que liga o objeto que ela está puxando com o peso, essa corda está sendo redirecionada ali com algumas polias. Então a gente consegue enxergar polias e roldanas no nosso dia a dia. Aqui tem mais um desenho, né, de uma pessoa que fazendo exercício também. E essa pessoa, vocês podem ver que ela está fazendo a força que ela está aplicando a força num objeto. E essa força que ela está aplicando está sendo redirecionada por uma corda, um cabo de aço, e passa por algumas polias para chegar no peso que ela tem que carregar. Então isso tudo a gente pode já ir pensando nessas aplicações desse estudo de polias e de forças que a gente está vendo aqui de segunda lei de Newton, certo? Aqui um gifzinho, só para deixar aqui um pouquinho mais divertido, né? De um desenho animado onde um sujeito está utilizando um sistema de polias para colocar um motor dentro do carro e esse mesmo sujeito usando um sistema de polias para levantar algum objeto, tá certo? Então vocês estão vendo que esse esquema de polias, tanto polias móveis quanto polias fixas, isso tem bastante utilidade. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com esse desenho aqui. E aí agora é a primeira vez que vocês estão vendo o thumbnail desses vídeos meus. Esses vídeos meus são thumbnails sobre polias. Então olha só, qual é a diferença quando falamos da força a ser aplicada numa corda entre roldanas móveis e fixas? Então eu vou tentar colocar 3 exemplos aqui, e aí a gente vai estudar esses 3 exemplos e tentar tirar a conclusão desses 3 exemplos. Tá certo? Essa aqui é a minha proposta desse vídeo. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho um sujeito aqui, um Hulk, né? Esse peso aqui, esse peso acme aqui que está desses dois lados, toda vez que tiver esse peso acme, ele tem a mesma massa. Essa que é a ideia. Todo peso acme, independente do tamanho que ele tiver aqui na figura, ele vai ter a mesma massa. É isso que eu estou garantindo aqui nesse desenho meu. Então esse Hulk aqui, ele está puxando esse peso aqui por 2 polias aqui fixas. Vocês estão vendo que elas estão fixas, elas estão grudadas aqui no teto desse aro aqui, dessa academia que o Hulk vai estar fazendo exercício aqui dele, tá certo? E aqui tem uma corda, e essa corda tem uma cor só porque essa corda chega aqui na mão do Hulk, ela passa por aqui pela rodana, passa por aqui e chega na massa. Então só tem uma corda ligando esse peso até a mão do Hulk. E aqui é a mesma coisa, só tem uma corda ligando o peso até a mão do Hulk, tá certo? E tem 2 polias fixas. E aí vamos pensar nesse camarada aqui. Apesar dele, aparentemente, ele é maior do que o Hulk, né? Só que ele é bem mais fraco do que o Hulk. Então esse camarada aqui, que ele aparenta aqui, né, ser bem mais fraco do que o Hulk, ele também está puxando o mesmo peso, e aí que puxando não significa que ele está movimentando o peso. A gente está querendo saber qual que é a força que esse camarada faz
para deixar o peso fixo no mesmo lugar, tá certo? Isso que a gente vai querer analisar nesse vídeo aqui. Então, esse camarada que está segurando esse peso aqui, esse peso está fixo. Se esse peso está fixo, você já pode pensar, a velocidade dele é zero, a aceleração é zero, então a soma de forças nesse peso aqui tem que ser zero, certo? Só que esse camarada aqui, para ele puxar esse peso, olha só, ele pega aqui essa corda aqui verde, essa corda sai da mão desse camarada, passa por essa polia, passa por aqui por essa polia, passa por aqui por essa polia e vem prender aqui no teto, tá certo? Só que o peso ele está aqui no meio dessa polia, e essa polia aqui, por sua vez, ela é uma polia que a gente chama de móvel, porque ela pode subir e descer aqui, ela está móvel, ela não está presa em um lugar, ela está com uma corda prendendo nesse peso aqui, só que ela pode subir e descer, tá certo? Então esse camarada aqui, ó, ele tem uma corda que ele liga aqui nessa polia fixa, nessa polia móvel, e essa corda verde vai fixar aqui. E essa corda vermelha aqui vai fixar no peso, tá certo? A mesma coisa é espelhada aqui do outro lado. Beleza, então deu para entender isso aí? Deu para entender? Então anota isso aqui, ó. Aqui eu tenho duas cordas nesse camarada. Tem uma corda aqui que está ligando dessa forma, tem uma corda ligando a massa. E essa polia aqui é móvel. Eu tenho duas polias fixas, uma polia móvel. Então agora vamos pensar esse outro camarada, que ele aparenta ainda ser menos forte do que o segundo camarada, né? Mas vamos pensar nesse camarada aqui, eu tenho o mesmo peso, ele está suspendendo o mesmo peso, tá certo? O mesmo peso, então ele consegue suspender esse mesmo peso aqui. Só que olha só, ele está suspendendo como? Esse peso aqui está preso nessa polia, e aqui eu coloquei de cores aqui diferentes as cordas que a gente está utilizando. Tem uma corda aqui prendendo o peso a essa polia por sua vez está móvel, certo? Eu tenho uma corda ligando aqui no teto até essa outra polia, essa segunda polia que também está móvel, e aí eu tenho uma outra corda verde aqui que passa pelo teto, passa por essa segunda polia, passa por essa polia fixa, passa por essa polia fixa e chega nesse cara. Então vamos fazer o caminho reverso aqui, ó. A corda sai da mão do cara, passa por essa polia fixa, passa por essa polia fixa, passa por essa polia móvel e chega no teto. Essa polia móvel, por sua vez, ela tem uma corda que passa por essa polia móvel que vem para o teto. E tem uma corda aqui passando aqui do centro desse camarada até no peso. E a mesma coisa espelhada para o outro lado. A pergunta é, como que esses caras aqui, aparentemente sendo um mais forte que o outro, que eles conseguem segurar o mesmo peso aqui, tá certo? Então vamos analisar cada caso e vamos ver o que a gente tira de conclusão. Uma coisa que eu falei lá no início do vídeo, se alguém quiser voltar aí para ver, é o seguinte, a propriedade de uma força de tração que a gente está estudando é que na mesma corda, se a gente estiver analisando a mesma corda, o módulo da força de tração é o mesmo para a mesma corda. Se a gente estiver analisando a mesma corda, o módulo da força de tração é o mesmo. Então vamos tentar analisar aqui primeiro para o Hulk, né? Coloquei aqui força do Hulk. Então olha só tinha uma corda. Então aqui eu tinha um peso, certo? Eu tinha um peso aqui. Esse peso aqui tem esse módulo dessa força. E eu vou tentar manter um sistema de cores aqui, ó. Eu tenho esse módulo dessa força aqui, tá certo? Esse módulo dessa força aqui, como esse peso está parado, foi a proposta nossa nesse vídeo, como esse peso aqui está parado, essa força aqui para baixo, que é o peso, tem que ser igual a essa força aqui para cima de tração, certo? Só que eu não estou na mesma corda aqui, essa corda aqui vermelha não é a mesma corda, então essa força de tração, ela é transferida para esse ponto aqui da polia, que por sua vez é transferido para esse ponto, que por sua vez é transferida aqui para cima, eu não coloquei porque senão ia ficar confuso aqui no desenho, que por sua vez é transferida aqui para o Hulk. Então a força que o Hulk faz é igual ao peso desse peso acme, esse P acme que é o peso desse objeto aqui, tá certo? Então a força que o Hulk faz é a mesma força para deixar suspenso esse objeto aqui, beleza? Então isso a gente consegue entender. Por quê? Porque o peso tem que ser igual a essa tensão, e essa tensão, ou tração, essa tração está sendo transferida para a corda inteira, que foi a proposta nossa quando a gente estudou força de tração. É a mesma coisa para o lado de cá, é sempre espelhado. Bacana, agora vamos estudar para o segundo camarada. No segundo camarada eu tenho duas cordas. E aí? Olha só, o peso está aqui, né? O peso está aqui e ele está suspenso parado, então a força peso tem que ser igual à tração. Nessa corda vermelha aqui, a tração, o módulo da força que atua nessa corda tem que ser o mesmo para essa corda inteira, certo? É a proposta nossa. Então o módulo da força nessa corda vermelha tem que ser o mesmo. Então a força azul aqui tem que ser igual a essa força azul para cima, que por sua vez tem que ser a força que está atuando aqui no centro dessa polia aqui, força para baixo, tá certo? Só que, né, se essa polia aqui também está parada, ela pode se mover. Só que nesse exemplo nosso, onde esse objeto aqui está parado, essa polia aqui também vai estar parada. Mas note só o seguinte, essa polia aqui móvel, olha só, ela pode se mover, só que nesse exemplo ela está parada.
Nessa polia aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma força aqui para baixo azul, só que se esse camarada aqui está parado, o que acontece? Acontece que essa força aqui nessa corda verde tem que ser igual a essa força aqui na corda verde, que por sua vez a soma desses dois camaradas, a força dessa, o módulo dessa força rosa aqui, mais o módulo dessa força rosa aqui, tem que ser igual a essa força aqui para baixo, certo? Então olha só, 2 vezes a força rosa aqui tem que ser igual a uma força azul, vocês concordam? Então olha só, rosa mais rosa tem que ser igual a um azul aqui. Bacana. O que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir como essa corda verde aqui, ela é a mesma corda até chegar no sujeito, a força que esse sujeito aqui aplica para suspender esse peso, ela tem que ser metade do que o peso desse objeto. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Essa força azul aqui para baixo é igual a essa força azul aqui para cima, que por sua vez é igual a essa força azul aqui para baixo. Só que se esse objeto aqui está parado, essa força azul tem que ser igual a essa rosa mais essa rosa. Então 2 vezes a força rosa tem que ser igual a uma força azul. Portanto, uma força dessa, uma setinha dessa aqui rosa, tem que ser igual a essa força azul dividido por 2, certo? Então olha só, e aí a gente relembra a propriedade de força de tração. Na mesma corda, o módulo da força de tração tem que ser o mesmo para a corda inteira. Então essa setinha rosa tem que ser igual a essa setinha rosa, que tem que ser igual a essa setinha rosa, essa setinha rosa, essa rosa, essa rosa e essa rosa. Portanto, a força que esse sujeito aqui realiza é o peso, é igual ao peso desse objeto aqui, o peso Acme dividido por 2, tá certo? Então essa polia móvel, o que ela fez? Essa polia móvel, ela dividiu a força que esse camarada aqui está fazendo, o esforço que esse camarada aqui está fazendo, por 2, tá certo? Então, para essa polia móvel aqui, eu dividi a força que esse camarada tem que fazer por 2. Quem que está fazendo esse auxílio para o camarada? É justamente essa parte aqui que está presa aqui no teto. A ideia vai ser essa, tá certo? Deu para entender a ideia? Vocês? Qualquer coisa vocês peguem e façam essa conta. Eu gostaria que vocês fizessem essa conta. Aqui minha proposta aqui vai ser só para mostrar para vocês qualitativo. De qualquer coisa vocês peguem e façam essa conta. A ideia é uma força rosa mais uma força rosa tem que ser igual a uma força azul, certo? Então, olha só, 2F rosa tem que ser igual a 1F azul. Então, uma força rosa tem que ser igual a força azul dividido por 2. E como a gente sabe que na mesma corda a força tem que ter o mesmo módulo, então a gente sabe que essa força que esse camarada aqui vai estar fazendo tem que ser metade do peso desse objeto Acme. A ideia é essa, tá certo? Qualquer coisa pega e faça essa conta. E aí vamos fazer para o último camarada. Então vamos analisar a mesma coisa. O desenho parece que está confuso, mas não está não. Vamos pensar aqui, ó. O peso desse objeto Acme está aqui, ó, azul. Esse peso aqui é igual a tração aqui para cima, que é igual, por sua vez, a tração aqui para baixo nesse objeto aqui, tá certo? Só que da mesma forma, lá para o segundo camarada, aqui eu tenho uma corda, ó, marrom, a corda marrom. Para essa corda marrom eu tenho o quê? Eu tenho que a seta rosa, ela vale metade do que a seta azul, certo? Então eu sei que nessa corda marrom, todas as setas rosas, elas têm um módulo metade da seta azul. Beleza? A ideia é essa. Só que olha só, essa seta marrom, ela se encerra aqui nessa outra polia móvel. Olha só que doideira. Então, se ela se encerra nessa outra polia móvel, nessa polia móvel aqui está atuando uma força aqui, uma seta, uma força de tração para baixo, que tem um módulo igual a uma seta rosa. Só que aqui eu não tenho outra polia móvel. Se eu tenho outra polia móvel aqui, nessa corda verde, se ela tá e ela tem que estar parada aqui também, porque esse objeto que vai estar parado, que é a proposta nossa, essa polia móvel, ela pode se mover, só que nesse exemplo aqui ela está parada. Nessa polia móvel aqui, essa setinha verde, ela tem que ter o módulo metade da setinha rosa, tá certo? Então, e aí nessa setinha verde aqui, todos os módulos aqui dessa setinha verde tem que ser igual. Por quê? Porque na mesma corda o módulo da força de tração tem que ser igual. Isso é uma propriedade de força de tração do jeito que a gente está trabalhando aqui, que são cordas ideais. Cordas que não são extensíveis, que elas não têm propriedade elástica, elas só vão transmitir a força. O módulo da força numa corda, ele tem sempre o mesmo módulo. Então olha só, aqui eu tive uma divisão por 2 por conta dessa polia móvel. Aqui eu tive uma divisão por 2 por conta dessa polia móvel. Então a força que esse sujeito está realizando é o peso desse objeto aqui, Acme, dividido por 4. Ah, Léo, mas só que tem uma espelhada aqui. É porque eu esqueci de fazer, eu estou pensando só em uma mão desse camarada.
No outro também. Eu estou sempre pensando em um lado, só desse camarada aqui. Então, olha só, a força que esse sujeito aqui está fazendo é o peso desse objeto Acme dividido por 4, que é igual ao peso desse objeto Acme dividido por 2 ao quadrado, tá certo? E note que aqui eu tenho duas polias móveis. Qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é o seguinte, e aí vamos tentar ler isso aqui. A conclusão é, nós estamos assumindo polias roldanas ideais. A massa das polias é desprezível, e aqui eu coloquei interrogação para vocês pensarem o que é uma massa desprezível, certo? É esquisito pensar em massa desprezível, e portanto essas polias direcionam as forças nas cordas, em cada corda. Então em cada corda eu tenho um redirecionamento dessas forças, por conta das polias, transmitindo integralmente essa força para cada corda. O que as polias fixas fazem? As polias fixas, elas redirecionam as forças que atuam nela, transmitindo integralmente a força em cada corda. Isso que a polia fixa faz. E para cada polia ou roldana móvel? Para cada roldana móvel, além dessa roldana redirecionar as forças que atuam nela, ela diminui pela metade a força necessária para suspender ou levantar um objeto de massa M, onde aqui o peso do objeto é mg. Em geral, para N polias móveis, para N roldanas móveis, então se eu tiver Nzão roldanas móveis, a força para levantar um objeto é igual ao peso desse objeto dividido por 2 elevado a N, onde N aqui é o número de roldanas móveis. Peço para, por favor, eu até coloquei aqui, ó, insistimos para que cada um de vocês não apenas decore essa fórmula aqui. Não decore essa fórmula, senão vocês vão errar. Certo? Vocês vão errar. A chance de vocês errar é muito grande. Então a gente insiste para que cada um de vocês não apenas decore a fórmula acima, reflita sobre cada problema, faça o diagrama de forças em cada parte e chegue à conclusão de cada problema. O que eu estou querendo dizer? Quando vocês pegarem um problema de polia, faça essa continha aqui, ó. Pega aqui, ó, tem quantas cordas no problema? Tem 1, 2, 3 cordas. Em cada corda eu sei de uma coisa. Para cada corda, a força que está atuando naquela corda, ela tem o mesmo módulo. Ela pode estar apontando para lugar diferente, por exemplo, nessa vermelha, tem uma força apontando para cima e uma para baixo. Pode estar apontando para lugar diferente, mas o módulo da força é o mesmo, certo? E aí eu vou ir pensando o resto, igual eu fiz aqui pensando aqui, ó, nessa polia móvel e assim por diante, tá certo? Com essas propriedades que a gente viu aqui. Então a gente insiste, não decore a fórmula e use a fórmula. A chance de errar é muito grande. Reflita cada problema, faça o diagrama de força e chegue à conclusão. Se a gente considerar, aqui a gente ainda está considerando a massa das polias desprezível, mas se a gente considerar a massa da polia lá para frente no curso, a gente vai ter que considerar, porque a gente tem que analisar torques e rotação. Mas se a gente considera a massa da polia, nós devemos também incluir a análise da sua rotação e como as forças e torques atuam na polia. Isso é um assunto lá para frente quando a gente for estudar rotação e torque. Então fica aí só de um spoiler aí para a galera que vai chegar lá na frente lá depois, certo? E aqui eu queria deixar dois para casa para vocês. O peso aqui desse objeto Acme eu vou chamar sempre que é Mzão G. Então tem esse, 2 para casa. Então aqui tem um Hulk puxando esse objeto aqui. A pergunta que eu vou fazer nos dois problemas é qual que é a força que o Hulk está exercendo para suspender esse objeto aqui, para deixar esse objeto parado, mas suspenso. Essa que é a pergunta nesse problema. No outro também vai ser, mas só que eu vou repetir lá. Qual que é a força que o Hulk está fazendo para deixar esse objeto aqui suspenso? Vocês estão notando que tem aqui uma polia fixa, outra polia fixa e tem essa polia móvel. Só que essa polia móvel ela está prefixa, né, no centro dessa aqui. E aí eu deixo a pergunta para vocês, qual que é a força que o Hulk está fazendo para deixar suspenso esse objeto? Fica aí para vocês fazerem. E o segundo, e aí que tá, eu quis fazer esses problemas para vocês não ficarem decorando aquela formuleta. Tentem refletir o problema. E o segundo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui o Hulk, é um Hulk talvez mais magro, né? Maior, sei lá, tem o mesmo peso, o peso é mg. A pergunta é, qual que é a força que o Hulk está fazendo para deixar esse objeto aqui suspenso? Só que note o seguinte, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 roldanas fixas, todas fixas. Ah, Léo, esse camarada aqui pode mexer, tá fixo aqui embaixo, mas só que ele pode subir, tá certo? Ele pode subir aqui para cima. E aí? Quantas roldanas móveis eu tenho? Qual que vai ser a força que esse Hulk aqui vai realizar? Eu posso simplesmente utilizar aquela formuleta e acabou? E aí? Qual que é a força que esse Hulk está fazendo aqui para a direita para deixar esse objeto aqui suspenso? Deixa essa pergunta aí para vocês.
Novamente, não decore a fórmula, mas faça aqui a lei de força aqui para esse camarada, tá certo? Coloque qual força que está atuando em cada parte aqui, que vocês vão entender qual que é o problema. Beleza? Então essa aqui que é a ideia do vídeo, ficou meio grande, eu peço desculpa, não queria que tivesse ficado tão grande, mas espero que todo mundo esteja bem. Os próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre conservação de energia, se eu não me engano. Mas fiquem bem, um grande abraço, falou, tchau!